Agradecer a professora Sandra Martini, né, que também pesquisa com a teoria de Luhmann. Obrigado, professora, você aí com todo esse momento e todas as situações, aceitar estar aqui com a gente para falar, né, como é que você pesquisa, se possível, né, sua trajetória. Fique bem à vontade, a turma é sua. Veja aí como você quer organizar e desenvolva seu encontro como você achar melhor. Obrigado mesmo. Bom, Arthur, eu é que agradeço a presença dos alunos também, agradeço, assim, muito a ti a confiança, porque neste ano eu identifiquei ainda mais a importância dos alunos, a importância de ter bolsistas, de ter parceiros. Não sei se tu ficaste sabendo, Arthur, mas neste ano morreu o marido da Loucia, da UNB. Pode Não. Pode ser um fato irrelevante. A professora Loucia, ela foi coordenadora do mestrado e doutorado da Universidade de Brasília, é uma das, ainda assim, das professoras da minha geração, bem mais antigas que vocês, e ela era casada com um norte-americano. Eles têm uma filha que está na França fazendo mestrado. Como a história é pública, eu posso contar, não? E a Loucia estava no Rio de Janeiro, mais especificamente em Petrópolis, cuidando da mãe. E o marido estava sozinho em Brasília, também um grande pesquisador da UNB, e acabou tendo um infarte, e quem fez todo o cuidado, todo o funeral, tudo foram os alunos bolsistas. Então, eu acho que o grande aprendizado desta grande dor é o valor que tem o outro na nossa vida, não? E a necessidade que nós temos de interromper com o código amigo e inimigo, não? E também repensar qual é o lugar do outro e como é que nós nos colocamos. Então, quando tu me convida para passar uma tarde com os teus alunos, eu tenho muito a te agradecer e dizer que vocês, alunos, em especial os bolsistas que estão mais próximos da gente, vocês têm um valor muito grande nas nossas vidas. Na verdade, são vocês que fazem com que a gente repense o que a gente está estudando, são vocês que nos desafiam a buscar outros temas que não necessariamente a gente está trabalhando. Eu imagino, e daquilo que a gente conhece, da superprodução do professor Arthur, tem alguns temas que não fazem parte da vida cotidiana dele. Agora, a partir do momento em que a gente tem um aluno que está trabalhando com isso, a gente vai atrás, a gente busca bibliografia, não? Eu já vi que o encontro da próxima semana, onde vai participar o Mateu e o Germano, vai interessar muito a Marcele, quer dizer, a gente não faz mais absolutamente nada por nada, tudo tem um sentido, está tudo absolutamente conectado. Então, a minha primeira fala é uma fala de agradecimento, agradecimento pela possibilidade de compartilhar isso com os teus alunos. Eu pensei em dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro, fazer uma apresentação da minha trajetória e de contar para vocês por que eu estou estudando teoria sistêmica, não? E, no segundo momento, eu pensei em dividir a minha aula, a minha discussão com vocês, primeiro falar no contexto geral da sociologia, por que aparece a teoria sistêmica, embora vocês já devam ter ouvido isso 1 milhão de vezes, e se ficar muito cansativo e repetitivo, vocês me dizem que eu pare e avanço. Depois, eu elenquei enfim, 2 paginazinhas de algumas coisas sobre a teoria dos sistemas que eu gostaria de falar para vocês, depois contar para vocês por que eu estou estudando o sistema da saúde e por que eu uso a terminologia sistema da saúde e não sistema médico e como é que eu cheguei até isso. Então, o que eu vou usar de referência são os textos básicos de Luhmann e, sobretudo, 2 livrinhos que eu produzi, um junto com a professora Cláudia Salazar de Córdoba, que é Sociologia, Metodologia, Direito e Saúde na Sociedade Complexa. Aqui eu tenho um artigo
que é um amadurecimento de uma discussão que eu fiz com o Giancarlo Corsi, que eu imagino que todos vocês conheçam, não? Que é um dos grandes estudiosos de Luhmann. E o segundo livro, é uma tradução do Sistema Médico, e uma produção que eu fiz junto com o professor Raul Zamorano Farias, um chileno que vive no México. A principal obra que eu utilizei para discutir o sistema da saúde é este livro, Os Sistemas Sociais. Como eu fiz o doutorado na Itália, muito da minha bibliografia, grande parte dela é em italiano. Então, indo para o primeiro ponto, que não tem muita coisa assim para dizer, até porque hoje nossos lattes são públicos e tudo mais, eu inicio na carreira de pesquisa porque eu entro numa faculdade de sociologia. E eu entro na faculdade de sociologia contra a vontade do meu pai e da minha mãe, que queriam que eu fizesse direito. Como eu entrei na faculdade com 18 anos, eu fui, e eu tinha uma única possibilidade de estudos, que era na Unicinos, porque residia em outro lugar. Então, eu não queria passar em direito de forma alguma, mas eu queria ser aprovada em sociologia. Então, eu fui no centro acadêmico e tentei ver quantas questões eu precisava errar no vestibular para pegar a segunda opção. Não, porque eu não queria fazer direito. Não queria fazer direito, porque, bom, não, adolescência é um pouco isso, não? E aí fui fazer sociologia e me dediquei muito ao estudo da sociologia. Quando eu tinha mais ou menos concluído o curso, já estava na fase final, Luhmann vem para Porto Alegre, no Instituto Goethe, faz uma palestra, e eu digo, não, eu não quero ver esse cara. De jeito nenhum. Essa teoria é anti-humanista, é reacionária, mas é muito ruim não ver um sociólogo da importância dele, não. Bom, então eu rezei para que chovesse. E como assim, acho que meu santo é forte, choveu muito, deu um temporal, a cidade ficou alagada, e eu acabei não escutando Luhmann. E segui sempre numa corrente muito crítica da própria sociologia. Vejam, eu me formei em 1983, mais ou menos na época em que os pais de vocês nasceram, nem vocês, os pais de vocês nasceram. Esta época era uma época da efervescência de todo o processo de redemocratização do Brasil, não? Com sociólogos voltando do exterior, com uma escola na Unicamp muito, muito forte. Aqui em Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, a melhor escola de sociologia era da Unicinos. A URGS tinha toda uma tradição muito forte, a Universidade Federal, mas a universidade, a Unicinos, que é uma universidade jesuítica, ela abrigou muitos professores que vieram do exterior exilados, então eles tinham uma experiência muito grande e o curso era muito bom. Então era um curso que nos exigia muita pesquisa empírica. Desde o primeiro momento, eu trabalhei num setor, estudei, pesquisei, que se chama CEDOP, que era um centro de pesquisas sobre o cooperativismo. Então a ideia era ver como uma cooperativa que veio da Alemanha e se instalou numa região próximo de Gramado e Canela, aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade que se chama Nova Petrópolis, como essa companhia, essa cooperativa Piá, como ela modificou a vida dos agricultores. E foi minha primeira pesquisa, foi um trabalho super bonito, porque se tinha toda uma ideia de associativismo, como as pessoas se agregavam, a ideia do bem comum, não? Uma ideia que depois eu vou desenvolver muito mais tarde, quando, agora, tem uns 6, 7 anos, quando eu trabalho a saúde como a ideia de bem comum. Então, tudo aquilo que eu fiz lá no fundo, lá no final das contas, acaba retomando, não, de como era visível a ideia de bem comum nessas comunidades e como isso se foi perdendo e como agora é hora de retomar. Então, eu fiz o curso de graduação em Sociologia, depois eu fiz 2 especializações em Saúde Pública, porque eu comecei a trabalhar na Secretaria Estadual da Saúde,
mas sempre muito ligada ao movimento, à teologia da libertação, que era, então, um dos movimentos mais importantes de crítica à realidade social, enfim, vinculado muito ao ex-Frei Leonardo Boff. Então, nessa pesquisa, foi uma pesquisa que eu aprendi muito também, porque se fez toda uma pesquisa e nós aplicávamos questionários nas favelas, e chegou um dado momento em que eu me recusei a aplicar o questionário, porque tu chegava na casa de uma pessoa super pobre e tu tinha que elencar o estado nutricional. Então, Arthur, te lembra das pesquisas mais antigas em que a gente tinha que pedir se tinha consumido leite, pão, queijo, ovos, etc. Quer dizer, as pessoas não tinham nada para comer. E nós entramos numa grande depressão coletiva, os estudantes que tínhamos que aplicar o questionário. E aí, a Unicino chamou Leonardo Boff para fazer uma palestra e para nos comentar. Então, estou falando mais ou menos do ano de 1982, e a partir desse momento eu vi que era necessário entender para que serve a pesquisa. E aí comecei a buscar pesquisas mais de intervenção. É também o período, nós estamos falando dos anos 80, quando a cidade de Lages, Santa Catarina, começam a discutir uma participação dos cidadãos no orçamento. Às vezes, alguns autores dizem que ali está a origem do orçamento participativo que depois desenvolveu aqui em Porto Alegre. Então, eu sou muito desta geração, não? Li algumas vezes o Capital de Marx, li muitas vezes o Manifesto do Partido Comunista, era a nossa Bíblia, era a nossa forma de ver a vida. E aí eu fui para um mestrado em educação. Neste mestrado, já estou nos anos 90. Neste período do mestrado, nós temos fortemente, na década de 90, o movimento do direito alternativo e o movimento sanitário. Dois movimentos que não se encontravam com muita frequência. Nós passamos a nos encontrar bem mais tarde, não? Esses dois movimentos me fizeram ainda mais, me despertaram ainda mais o interesse pela leitura e pelos estudos. Então, quando eu vou para o mestrado em educação, eu não podia fazer o mestrado em Direito, porque eu não era formada em Direito, eu não sou formada em Direito, e eu fui para o mestrado em Educação, porque eu já estava trabalhando nos cursos de Direito, e eu precisava estudar um pouco dos direitos. E aí eu queria saber os efeitos deseducativos da justiça do trabalho. E nesse momento eu sou reapresentada para a teoria sistêmica, com uma palestra magnífica do professor Rafael de Jorge. Ninguém dá a melhor aula de teoria sistêmica do que o professor Rafael de Jorge. Ele fez uma fala que eu digo, só um pouquinho, mas será que isso é Luhmann mesmo? Como é que é essa história? E decidi retomar e estudar de verdade Luhmann e não fazer o que os críticos tradicionalmente fazem. Então, o professor Rafael de Jorge esteve na minha banca de mestrado e me convidou para fazer o doutorado na Universidade de Lete. Já estava fazendo pós-doutorado lá o professor Celso Campilongo, e eu fui, então, para fazer o meu doutorado. Foram 3 anos em que eu aprendi muito, e talvez a coisa mais interessante que eu tenha feito neste doutorado foi ler uma obra que é Teoria da Sociedade, de Luhmann e de Jorge, lendo todas as notas de rodapé no original. Não sei se tu conhece Lete, Arthur. Não. Bom, na época, depois muitos livros foram sumindo, mas tinha toda uma biblioteca, e tem até hoje, o Centro de Estudos do Risco, onde tinha todas as obras no original do que os dois professores citaram.
E nesse momento, Giancarlo Corsi nos acompanhava, porque eu não sabia alemão, não. Então, a gente leu todo o livro, lendo todas as notas de rodapé e discutindo. Esta é uma recomendação que eu faço, especialmente para quem está no doutorado, quem está no mestrado, se puder fazer, faça aqui adiante, é pegar um texto clássico e ler bem, e ler as notas de rodapé. A professora Cláudia Lima Marques, por exemplo, Arthur, quando ela vai ler dissertação ou tese, ela primeiro lê as notas de rodapé, depois ela vai para o texto, não? Eu descobri porque ela comentou numa banca que eu estava, e ela é uma mulher fantástica também. Então, passei a ver a teoria com outros olhos. O período do doutorado sempre foi um período muito complexo. Eu fui para a Itália sozinha, com 2 filhos. A minha filha tinha 8 anos, meu filho 7 anos. Foi um período bastante difícil, porque, bom, mulher sozinha no sul da Itália, brasileira, não preciso nem dizer como era e como não era. E depois meus colegas de doutorado, todos tinham lido na íntegra, República, Contrato Social, todos os clássicos eles leem na escola. A minha filha, na 3ª série primária, já não se diz mais primária, eles liam a República de um lado em grego e do outro lado em italiano, porque eles só iriam ter aula de grego na 4ª série, então já estavam visualizando. Então foi um esforço muito, muito grande, porque o referencial com quem eu discutia era muito maior do que o meu, e eu era a única mulher e a única latino-americana. Então, eu precisava me diferenciar de algum modo, eu precisava estar no mesmo padrão. Então, como eu disse para vocês, o período do doutorado foi bastante difícil de viver numa outra realidade, de estar com 2 filhos pequenos, mas foi um momento que, até hoje, eu vou uma vez por ano, eu vou para a cidade. Foi um momento de também, houve uma ruptura com o próprio orientador, então foram momentos muito difíceis. Depois disso, eu fiz um pós-doutorado, aí eu fui para a Itália também, fui para Roma estudar com o professor Elídio Resta, que era na verdade, assim, foi meu orientador de muito mais tempo, e estudar com ele a metateoria do direito fraterno. Depois eu tive uma outra bolsa para ir para a região de Salerno, justamente para estudar políticas públicas e para estudar o sistema da saúde, com alguns professores de Salerno que estavam também estudando e refletindo a teoria sistêmica. A minha carreira é um pouco esta, não? Eu comecei trabalhando na Uniriter, para onde eu voltei agora, e Lu não tem razão que a gente vai e volta, é círculo. Depois trabalhei 25 anos, mais ou menos, na Unicinos, e aí fui demitida da Unicinos em 2017, depois foi uma cadeia de outros professores que foram sendo demitidos, e as razões nós sabemos pelo Brasil inteiro, de todas as instituições privadas. Foi um choque muito grande na minha vida, porque eu só trabalhava na Unicinos, e eu achei que a Unicinos era... E foi muito importante, continua tendo um programa excelente, imagina, pensa, o professor Leonel, enfim, que continua lá, sobrevive, não? Mas eu não pensei que existisse vida fora da Unicinos, e a gente descobre que existe vida fora desses lugares tradicionais. E aí tinha uma vaga aberta no mestrado da Uniriter, e eu fiz um processo de seleção e entrei na Uniriter, e sigo até hoje na Uniriter, e sou professora também convidada do mestrado e doutorado aqui da Universidade Federal, porque no dia em que eu fui demitida, quando alguns professores souberam, imediatamente me inseriram em programas para não ficar nesse momento difícil.
E desde então, desde o meu doutorado, eu venho trabalhando e me surpreendendo com a teoria sistêmica. As minhas pesquisas estão todas vinculadas ao sistema da saúde. Quando eu fui para a LET, o professor Rafael de Jorge me pediu, e eu aceitei, que eu estudasse o sentido do movimento do MST. Eu fui para lá em 1997, para ver qual é o sentido, qual é a relação dos movimentos sociais com movimentos de protesto, como a ideia de propriedade perde o sentido na contemporaneidade e como, paradoxalmente, eu tenho o desejo de ser proprietário de alguma coisa, não? Então, vem toda a história da sociedade fragmentada, segmentada. Depois disso, eu fiz um projeto de pesquisa trabalhando com políticas públicas e democracia, porque o primeiro programa de mestrado que eu trabalhei foi da Unisc. Lá nós temos, até hoje tem uma linha que é demandas sociais e políticas públicas. Então, trabalhei com isso. As minhas pesquisas sempre tiveram professores dos mais variados lugares participando, porque eu acho que é importante esta reflexão, não? Hoje eu estou com 2 projetos, um projeto, o projeto Produtividade, onde eu estudo o direito à saúde no Mercosul, e um projeto universal, que é também um projeto Pesquisadora Gaúcha, que eu estudo a situação de fronteira, daí especificamente nas fronteiras do Mercosul. Esses são meus projetos. Eu sou coordenadora do mestrado da Uniriter, e foi muito engraçado, porque o coordenador anterior era o professor Germano, que estará com vocês. O professor Germano é convidado a ser reitor e me chama para ir na instituição no início de janeiro. Eu digo, olha, Germano, se tu está me chamando para me demite por telefone, porque a experiência de ter sido demitida no início do ano. E aí nós rimos muito, porque, na verdade, foi uma grande frustração positiva de expectativas, não? Na verdade, a gente aprende, como dizia a Luma, muito mais com a frustração do que com a satisfação de expectativas, não? Então, eu tenho produzido nesta área, tenho produzido muito com os meus orientandos, dificilmente eu escrevo alguma coisa sozinha, e essa é uma prática que eu aprendi muito com o meu orientador de pós-doutorado, professor Elídio Resta, onde eu trabalhei a metateoria do direito fraterno. Elídio Resta também estudou com Luhmann, trabalha muito, como se fala em metateoria, ele trabalha muito com a teoria sistêmica, usa muito Habermas, e Elídio Resta diz que a fraternidade é uma desveladora de paradoxos. Então, a fraternidade não é aquela ideia, todos somos bons e todos vamos juntos para o céu. Ao contrário, a fraternidade me faz ver o outro como um outro eu, mas especialmente aquele outro que eu não quero ver como outro eu. Não? Então, não é simplesmente me colocar, é vivenciar o outro. Mas não é o tema de hoje, somente para dizer por que áreas eu ando e o que eu tenho feito. Eu acho que, assim, do meu currículo não é isso. A coisa mais importante são os meus bolsistas, que me apoiam muito em todas as minhas pesquisas e todas as minhas atividades, não? Sou professora Produtividade em Pesquisa, pesquisadora gaúcha, e é isso. E a gente está nessa luta para que se entenda o lugar dos cientistas, das cientistas, não? Falando nisso, hoje pela manhã eu fui cobrada porque eu tenho pouca produção sobre o feminismo, não? E eu disse, olha, devo ter 3 ou 4 artigos, não? Não, mas como é possível que tu, que tem uma representação mais ou menos local, nacional, não escreva sobre o tema? Digo, não, eu não sou obrigada a escrever sobre tudo aquilo que eu defendo, não? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita seriedade acadêmica e, sobretudo, muita humildade.
O primeiro passo para eu conhecer alguma coisa é a humildade de retornar ao livro, de rever. Eu, até hoje, Arthur, eu não consigo ler a teoria sistêmica sem ter o glossário do meu lado e sem ter a teoria da sociedade do meu lado, porque é o que me balizam. E me surpreendo mesmo quando releio coisas que li muitas vezes, não? Então, acho que essa é um pouco a trajetória e contar um pouco para vocês... contar um pouco para vocês de como eu segui neste mestrado, como eu segui nessa carreira. Bom, como eu disse inicialmente, eu achei que a teoria sistêmica, eu pensava que a teoria sistêmica era coisas de um alemão maluco que chegou numa universidade e pediu 0 financiamento e 30 anos para pesquisar. E um cara que vem destruir com os nossos grandes ícones da sociologia, não? Especialmente os 3 porquinhos, Durkheim, Weber e Marx. Ele vai dizer, não, essas teorias têm contribuições, mas é preciso uma nova forma de ver o mundo. Então, considero importante, quando a gente fala em teoria sistêmica, retornar à própria sociologia. Por exemplo, se nós pensamos que a sociologia é uma ciência extremamente recente, não? E Luhmann vai... 100 anos depois ele vai dizer essa ciência tem que ser reinventada, não? E tem que ser reinventada naquilo que é mais caro para a sociologia, que é a definição de neutralidade, a separação sujeito e objeto e assim por diante. Então, um fundamento importante para a gente entender a teoria sistêmica dentro da área da sociologia é Durkheim, não? Entender que Durkheim, quando analisa a sociedade, e veja que ele parte dos conceitos biológicos também, não? Durkheim vai dizer, a sociedade é um todo orgânico, integrado, semelhante aos seres vivos. É claro que Durkheim, como filho de um rabino, com todos os aspectos da religiosidade, ele vai dizer é preciso criar uma nova moral social. Não? Ele chegava a dizer os problemas da atual sociedade, ele morre em 1917, lá no início, ele foi o primeiro professor de sociologia, está lá a foto dele na Sorbonne. Ele vai dizer os problemas da sociedade atual não são problemas de ordem econômica, são problemas de ordem moral. É preciso construir uma nova moral social. E ele vai trabalhar com toda a ideia do funcionalismo. Ele agrega ao positivismo de Henri de Saint-Simon, de Augusto Comte, a ideia do funcionalismo. Isto é, o positivismo vai me dizer a realidade é o que está aí, o que está dado, o que eu posso ver. O funcionalismo de Durkheim vai me dizer a realidade é o que está aí, é o que está dado, mas o que está aí, está dado, tem uma função para a harmonia do todo. Uma outra contribuição assim, bastante importante de Durkheim para a gente entender a própria teoria sistêmica, não, é que a função de cada instituição social ela é única daquela instituição. Claro que ela tem que estar em harmonia e concordância com a outra instituição social. Existe uma correspondência, por assim dizer, entre a função e a instituição. Conceito que é bem importante depois para a gente entender, inclusive, por que eu defendo a ideia de sistema da saúde e não sistema da medicina, não? Então, acho que uma coisa importante quando a gente lê teoria sistêmica, não sei se isso não está muito cansativo, se tudo isso vocês já não viram. Se tiver, me avisem aí. Quando a gente lê a teoria sistêmica, é preciso pensar nessa ideia de função de Durkheim. Quer dizer, ele vai dizer, o fato social, ele é normal. Não, o crime é um fato social normal. Por quê? Porque ele é geral, porque ele é coercitivo, porque ele é exterior. Então, Durkheim também rompeu muitas coisas para criar. Eu acho que o melhor escrito que nós temos até hoje sobre o suicídio é do próprio Durkheim. Outro autor muito caro para a sociologia e que trouxe muitas inovações, especialmente para a sociologia jurídica, é Max Weber. Max Weber vai dizer, os problemas da sociedade
não são econômicos, não são morais, mas são éticos, não? E aqui, eu acho que, assim, o menor livrinho de Weber, não? Ética Protestante e Espírito Capitalista, ele resume muito bem toda a teoria de Weber, não? E Marx, não, que diz os problemas da sociedade são de ordem econômica, não, nada é mais importante do que econômico, sempre houveram explorados e exploradores, e assim por diante. E chega o tal de Luhmann e diz, é preciso revisitar a obra destes autores e construir uma nova teoria. Uma nova teoria que deve ser construída, uma nova teoria que apresente desde o início pontos que a diferenciam de outras teorias. Então, Luhmann vai dizer, quando eu digo que a sociedade é um conjunto de indivíduos que agem e interagem, eu estou deixando de lado toda a ideia de complexidade social. Quer dizer, a sociedade, e tem até um exemplo, não, que ele diz, se a sociedade é um conjunto de indivíduos, simplesmente, quando morre alguém, a sociedade fica mais leve. Imagina agora, em época de pandemia, não? A sociedade está pesando quase nada. Quando nasce alguém, a sociedade fica mais pesada, não? Eu dizia sempre, imagina todos os Raimonos do Brasil morrendo junto, quer dizer, o Brasil vai afundar. Então, Luhmann vai dizer, a banalidade destes conceitos, ou a superficialidade, ela precisa ser revisitada. E o primeiro ponto, aqui também uma outra observação, a teoria sistêmica não é a melhor teoria, mas também não é a pior teoria, é uma teoria como outra qualquer. Se vocês observarem, este livrinho, livrão, Organização e Decisão, que eu tenho a versão sempre em italiana, não traduzida pelo Giancarlo, ele termina dizendo, olha, quando terminou de ler o livro já é outro. Então, assim, a teoria sistêmica, ela é tão importante quanto qualquer outra teoria. Não? E aqui vem uma outra observação, que quando nós começamos a discussão da teoria sistêmica no Brasil, assim, vários estudiosos, o que mais nos interessa na área de sociologia jurídica foi o professor Cláudio, a professora Solange Souto, especialmente o professor Cláudio, que estudou com Luhmann, que defende teoria sistêmica, que defende no sentido de que utiliza a teoria sistêmica. O Tércio, também vários outros professores, não? A grande virada na teoria sistêmica foi com o professor Marcelo Neves, que realmente aprofundou muito e foi um dos pilares de sacudir o Brasil inteiro e dizer, vamos estudar essa teoria, depois vem Celso, vem outros professores importantes. Mas o que se criou no Brasil com relação à teoria sistêmica? Primeiro que a teoria na Europa não fazia nenhum sucesso, não era importante, não, era simplesmente mais uma teoria. Aqui, num dado momento, se criou quase que uma seita da teoria sistêmica, não? Então, eram os amigos de Luhmann e os inimigos de Luhmann, quer dizer, não havia o que exatamente Luhmann propõe, esta separação entre sujeito e objeto. Então, a teoria sistêmica, e eu acho que isso, Arthur, afastou muitas pessoas. Ela era vista muito mais como uma religião, como um dogma, do que como uma própria teoria. Então, algumas pessoas tinham uma resistência. E eu me recordo de uma dada instituição que eu visitei, e aqui eu não vou fazer o nome, onde os bolsistas de um professor sistêmico não falavam com os bolsistas de um professor que trabalhava com hermenêutica. Eles se odiavam, eles se degladiavam. Eles, na época, tinha o Orkut, que vocês nem sabem o que é, mas se trocavam mensagens ofensivas, não, de um grupo com o outro. Então, acho que novos professores, como o professor Marcelo Neves e todos estes professores que hoje nós temos uma rede muito grande da teoria sistêmica, começam a dizer, não, só um pouquinho, nós temos que estudar a teoria, não? E aí vem todos esses questionamentos, assim, quem sabe mais da intimidade de Luhmann? Quem conhece bem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Luhmann? Eu não sei quantos Luhmann existiram. Eu sei que Luhmann fala em evolução, e sei que ele diz que o processo de conhecimento é um processo evolutivo, não? É um processo evolutivo que vai se autorreferenciando.
Então, acho que vocês fazem parte, assim como, obviamente, o professor Arthur, de uma nova geração que rompeu com esta ideia de que para estudar Luhmann tem que ir para um convento, ficar fechado, ter todos os livros, conhecer os últimos artigos e tudo mais. Então, a teoria sistêmica, Luhmann chega na universidade e ele diz, eu não quero recursos, mas eu quero, claro que a gente está falando de uma universidade alemã, com uma biblioteca fantástica, não? Se vocês tiverem a possibilidade de passar um período em Bielefeld, não deixem de ir, porque é fantástico, com todos os recursos para estudar, não? Imagina hoje, Arthur, a gente propor para o CNPq 30 anos para estudar uma teoria, para criar uma teoria, não? Então, a teoria sistêmica, nesta vertente de Luhmann diz, quem são os autores que estão trabalhando de uma forma diferenciada? E Luhmann identifica em Parsons a ideia de sistemas sociais, vem para os Estados Unidos e passa a estudar com Parsons. Com quem Luhmann vai aprofundando, ele descobre Maturana e Varela e vê toda a importância da biologia. Assim como a sociologia, lá no início, tinha um viés muito forte com a biologia, a sociologia de Luhmann também terá um viés muito forte com a biologia, com os seus conceitos e tudo mais. E aqui, uma observação que Luhmann fez uma ocasião, era que, não sei qual, se foi Maturana ou se foi Varela, num congresso em Belo Horizonte, me parece, questionou como é que Luhmann se apropriava de conceitos e fazia o que fazia. Disse, bom, depois que o conhecimento científico é colocado à disposição, a gente usa a ciência como bem quiser, quer dizer, mas Luhmann sempre deu todos os créditos a Maturana e Varela, e cria uma teoria que é uma teoria que vai se renovando a si mesma, ela tem uma base construtivista, não é por nada que ele usa muito Piaget, não é por nada que ele vai usar matemática cibernética, quando ele fala na ideia de forma, não, ele vai dizer, bom, esta caneta tem dois lados, não tem um lado mais bonito do que o outro, um lado depende do outro, os lados estão, por assim dizer, interligados. Então, a teoria sistêmica, ela rompe com esta ideia de que a sociedade é um conjunto de indivíduos, ela rompe com a ideia de sociedade nacional, a ideia de limites geográficos, limites políticos, é preciso falar numa sociedade de mundo, e, sobretudo, é preciso resgatar alguns conceitos, como, por exemplo, a ideia de complexidade, não? O que é a complexidade? E lá está, no primeiro livro que Luhmann publica no Brasil, tem explicação de vários conceitos, e todo mundo diz que está mal traduzido. Bom, está mal traduzido, mas está traduzido e deu acesso a muita gente. A ideia de que, nessa passagem de complexidade e contingência, eu gosto muito da Sociologia 1, deste livro traduzido na UNB, em que ele vai dizer, a complexidade diz respeito a uma infinidade de possibilidades, não? Esta infinidade de possibilidades, ela tem a sua contingência, ela tem a sua paradoxalidade. Então, Luhmann, ele passa a criar diversos conceitos. Vocês já devem ter ouvido falar no fichário de Luhmann, não? Luhmann andava sempre com um caderninho, com um papelzinho, e ele ia anotando. A Helena Expósito, eu e o Leonel até escrevemos um livrinho onde a gente faz um comentário sobre o fichário de Luhmann, mas ele anotava absolutamente tudo, porque para ele tudo estava absolutamente conectado, não? Então, a teoria sistêmica, eu acho que não dá para não ter presente a impossibilidade da separação sujeito-objeto, a questão da neutralidade, e aí as pessoas veem, não, e no movimento do direito alternativo se discutia muito, e com Agostinho Ramalho, então, a questão da neutralidade, que eles vão parar com essa bobagem, aí vem todo o movimento do direito e psicanálise, não? Então, Luhmann vai dizer, quando eu observo alguma coisa, ao mesmo tempo eu estou sendo observado. Então, a separação entre sujeito e objeto não pode, não faz sentido. Uma outra questão é a questão da neutralidade, o conceito de complexidade, e mais, entender que a complexidade,
ela aumenta, e isso não é negativo, ao contrário, é positivo, são possibilidades. E Luhmann identifica, como vocês muito bem sabem, que ao longo do processo evolutivo, os sistemas sociais foram se especializando e se diferenciando. Mas este processo de diferenciação não é um processo de distanciamento, ao contrário, é um processo de aproximação. O sistema da política só pode contribuir com o sistema do direito se ele for diferenciado. Nós só podemos falar em acoplamento estrutural se houver uma diferenciação. Então, Luhmann, quando retoma toda esta ideia da função, ele vai dizer, para cada sistema social tem que ter, primeiro, uma estrutura própria, tem que ter o seu código próprio, não, tem que ter a sua diferenciação para poder comunicar com outro grupo. E aí Luhmann vai dizer, um conceito que nós não damos importância é o conceito de comunicação, não? Por isso que ele diz que a comunicação é como o amor, é um evento possível, mas altamente improvável. Quer dizer, imaginem vocês quantas vezes já disseram, nessa longa vida vivida de vocês de 20 anos, eu te amo, e quantas vezes de fato se amou. Então, a comunicação, ela é possível, mas ela é altamente improvável, por várias razões, não? Porque, primeiro, a comunicação é composta por 3 elementos: a informação, o ato de informar e a compreensão. O que interessou para Luhmann é como a comunicação é compreendida e quais são os parâmetros para essa compreensão. E por isso aquele questionamento que faz com frequência, Elídio Resta, De Jorge também faz, que direito tem o direito a dizer o que é direito, quer dizer, é dentro do próprio direito que eu posso tentar responder essa questão. Mas eu só posso entender o sistema diferenciado a partir da sua função, a partir do seu código. A função de todos os sistemas sociais é reduzir a complexidade, mas eu faço esse processo de redução de complexidade incrementando a complexidade. Quer dizer, eu vim aqui para falar para vocês do sistema da saúde. Eu estou falando de várias outras coisas e vou chegar no sistema da saúde lá no fim do período, quando vocês já não me aguentarem mais. Ou seja, reduzir a complexidade é sempre ao mesmo tempo incrementar a complexidade. Um outro conceito muito caro a Luhmann é a ideia de risco. Não dá para deixar de lado a ideia de que esta é uma sociedade de risco. O risco não é negativo, de modo algum, porque com o risco eu posso prevenir determinados, posso me organizar para futuros, eu posso projetar futuros, não? Então, a teoria sistêmica, e tem vários outros conceitos, não vou ficar aqui passando conceitos, até porque você já tem leituras que são muito mais aprofundadas do que eu sobre essa questão da teoria sistêmica. Luhmann sempre dava aulas muito simples, não? E ele compara os sistemas sociais com um jogo de bilhar, onde cada bola tem uma função específica e ela só tem sentido quando se irritam. Quando se irritam, não, quando se tocam, elas não podem se confundir. Não? Eu acho que nunca como hoje a teoria sistêmica foi tão importante, não? Eu tenho um projeto, Arthur, com a professora Cláudia Lima Marques, que é sobre violência sistêmica, junto com o Leonel também, e corrupção, porque eu acho que o conceito que Luhmann trabalhou de corrupção sistêmica, ele é muito importante, a gente não está levando ele a sério e temos pouquíssimos estudos sobre isso, não? Então, acho que, de modo muito geral, o primeiro ponto da fala que eu gostaria de falar com vocês é que Luhmann, Celso Campilongo vai dizer, Luhmann é um desmancha-prazeres, porque quando tu tá com tudo pronto, sempre tem mais alguma coisa para acrescentar, não? Mas acho que a teoria sistêmica, ela tenta analisar de como a modernidade se desenvolveu, como é a sociedade moderna, quais são as possibilidades, quais são as limitações. Sempre que eu falo em possibilidades, eu falo em limitações também. Vai dizer que as características da nossa sociedade não pode mais ser simplesmente um conjunto de indivíduos, mas ele vai demonstrar que a sociedade é uma diferença constitutiva entre sistema e ambiente. Claro que o ambiente é muito mais complexo do que o sistema, porque não é no ambiente que estão os indivíduos.
E aí, bom, e aí vem toda a crítica, não, de que Luhmann coloca os indivíduos fora da sociedade. Um outro ponto que eu acho que é importante para quem reflete a teoria sistêmica, e para mim, que vou trabalhar com a ideia do sistema da saúde, é a função de cada sistema. A irritação sistêmica, ela é extremamente importante, assim como a ideia da corrupção. E como a corrupção, ela acaba dissolvendo o próprio sistema, não? Um outro conceito fundamental para a gente entender a complexidade da sociedade atual é o conceito de inclusão e exclusão. Nós nunca fomos tão incluídos como somos hoje, exatamente por isso, melhor dizendo, porque nós nunca fomos tão excluídos. Quer dizer, a minha inclusão é garantida muitas vezes pela minha exclusão. Quando um diretor de presídio diz, por exemplo, este ano eu alfabetizei tantas pessoas. A pergunta é, bom, eu preciso cometer um crime e ir para o presídio para ser alfabetizado? Então, a paradoxalidade da ideia de inclusão e exclusão é que muitas pessoas são incluídas através de um processo de exclusão. Então, eu acho que este conceito de inclusão e exclusão, ele substitui a ideia de igualdade e de desigualdade, não? Então, Luhmann propõe outras maneiras de ver os indivíduos, não? Ele vai falar em redes de conexões, não? Em deslocamentos. Quando ele fala, por exemplo, de acoplamento frouxo, quando vai tratar da corrupção, a comunicação oral, a proximidade pessoal, a decisão de participar, tudo isso envolve a ideia de uma antiga corrupção. Hoje nós temos outras formas de entender a própria corrupção. Acho que, em termos assim muito gerais, a teoria tem muitas contribuições, vocês mesmos estão vendo que estão trabalhando com temas diferentes, e a teoria sistêmica, ela se aplica, até porque o próprio Luhmann pretendia que fosse uma teoria universalista. Eu acho que também se precisaria trabalhar um pouco mais a ideia que Luhmann tem um artigo sobre direitos humanos, que todo mundo leu, que foi todo um discurso que ele fez em Foz do Iguaçu, mas acho que a gente deveria aproximar um pouco mais, eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais o próprio processo de desdiferenciação social e funcional, não? Por exemplo, eu não consigo falar em sociedade diferenciada funcionalmente no mundo árabe e muçulmano, e, portanto, eu não posso falar em democracia. Quer dizer, então, estes conceitos são todos conceitos que precisam ser trabalhados. Esta é uma primeira ideia, antes da gente entrar para o tema específico. Eu não sei se vocês querem fazer algum questionamento, se sigo. Acho que pode seguir. Pode seguir. Tá bem. Bom, o sistema da medicina, veja, quando eu fui estudar, eu ainda escrevo no caderninho, sabe? E eu disse que quem vai ter direito aos meus caderninhos é o Mateu Finco, que vai estar com vocês acho que na próxima semana, não, que é meu pós-doutorando. Eu digo, pode pegar meus caderninhos, podem servir, inclusive, para fazer fogo na lareira, mas ele vai ser o detentor disso. Então, eu ainda escrevo nos caderninhos. Quando eu fui estudar em LET, na verdade, eu queria estudar o sistema da saúde. Mas era o contexto, 1996, 97, era o período do MST, e a gente precisava também estudar estes aspectos da atualidade. Eu só vou passar a me interessar pelo estudo do sistema da saúde, ou melhor, do sistema da medicina, como dizia Luhmann, ou do sistema do tratamento das doenças, não, a partir de 2002, 2003,
de uma forte discussão com o Giancarlo Corsi, não? E a minha discussão com o Giancarlo, discussão no bom sentido, não, era a questão fundamental. Por que falar em sistema da medicina? Se eu falo em sistema da medicina, ao invés de falar em sistema do direito, eu poderia falar de sistema do juiz, não? Bom, na saúde não existe somente a medicina. De qualquer modo, para chegar ao sistema da saúde, é importante entender o que Luhmann diz sobre o sistema da medicina. Veja que o artigo de Luhmann é Observações do Sistema da Medicina. E ele pergunta qual o objetivo que orienta os médicos, não? E é interessante, porque também num outro... Não, nesse aqui. Num outro texto de Luhmann, os paradoxos e mecanismos simbióticos, ele fala de toda a relação com o corpo. E aqui, quando ele trata do sistema da medicina, ele não fala em indivíduo, mas ele fala em corpo. Então, a pergunta orientadora que Luhmann coloca é qual o objetivo que orientam os médicos? E a resposta não é a saúde, mas sim a doença. Então, nós temos dois sistemas sociais que operam com o código negativo e não com o código positivo. Vocês sabem que os códigos sempre têm dois lados, não? Isso eu acho que é desnecessário comentar. Mas é o sistema da educação e o sistema que eu chamo da saúde e que Luhmann chamou de sistema médico. Então, Luhmann vai dizer, o que importa para os médicos é quando o corpo está doente, quando o quadro clínico não está adequadamente. E aí começam as inseguranças. As inseguranças, desde uma perspectiva ética, quer dizer, o médico não pode mais ser um guia seguro, ele vai depender de comitês de ética e tudo mais. Tem uma parte que depois eu vou me permitir ler para vocês, que é muito própria para esse caso que a gente viu da menina de 10 anos, que teve a gravidez interrompida, porque não é corretamente, não é politicamente adequado falar em aborto, quando tudo está previsto no nosso código, que nesse caso pode ter um aborto, quer dizer, nós não precisamos da palavra do juiz, mas a gente busca a palavra do juiz. Então, a medicina se impõe, ela pode se impor como sistema, quando ela distingue o interno e o externo. E eu tenho uma grande dificuldade de entender o interno e o externo do sistema da medicina. Eu consigo entender do sistema da saúde, mas não do sistema da medicina. Então, vejam bem, todos os argumentos que Luhmann trabalhou para demonstrar, ele não estava preocupado em se é sistema da saúde ou da medicina. Essa nunca foi uma preocupação de Luhmann, não? Até porque todos os problemas de saúde passam a se agravar, paradoxalmente, após a constitucionalização e a universalização desse direito. E Luhmann tem 2 artigos praticamente sobre isso, não? Então, ele vai falar no sistema da medicina e no subsistema ou no subsistema de tratamento das doenças, não? E ele fala da necessidade de codificação, não? Os médicos não se orientam conforme as suas inseguranças, mas sobre aquilo que vem e sobre aquilo que sabem. É a mesma coisa, eu não entendo nada de eletricidade, mas eu sei apertar o botão e face à luz. Agora, eu não preciso saber de todo o processo como face à luz, não? Então, Luhmann vai dizer, é necessário uma codificação binária. E qual seria essa codificação binária? E atenção, a medicina, o sistema da medicina, ele não pode lidar com problemas éticos, ele vai ter que lidar com o problema da doença, não? Com o código negativo, não? Então, como é que a medicina vai se distinguir do interno e do externo? Não? Luhmann dizia, se tem dificuldades para isso. E foi nesse aspecto que eu, junto com o Giancarlo, conseguimos ver a brecha para se falar, então, em sistema da saúde e não mais em sistema da medicina.
para os operadores do sistema da saúde, ou para os médicos, melhor dizendo, não é questionável a preocupação se existe ou não o sistema. Essa é uma preocupação de sociólogo, de redefinição, não? Mas essa é a abertura que eu posso ver que Luhmann vai dar quando ele fala do sistema do tratamento das doenças, não? E ele vai dizer, ele vai questionar, existe um código para o subsistema do sistema do tratamento das doenças ou do sistema da medicina? Como é que eu vou diferenciar esse código de valores? E aí, quando a gente fala, especialmente com o professor Febraio, não, em que ele coloca toda a questão da sociologia das constituições, e ele vai dizer, nós transformamos direitos em valores, nós colocamos nas constituições, todos têm direito à saúde, todos têm direito à felicidade, todos têm direito, quer dizer, mas nós não apresentamos um programa, não, nós não temos nenhuma organização de como eu vou garantir o direito à educação a todos, o direito à saúde a todos, não? Então, Luhmann vai dizer, o sistema da medicina, com essa dificuldade de diferenciar o interno do externo, também vai ter uma dificuldade em evidenciar o valor positivo e o valor negativo. De qualquer modo, como se é esperado, Luhmann vai trabalhar com o código saúde e doença. Doença, o valor negativo, e o valor que vai aproximar qualquer reflexão. E ele vai dizer, os médicos não estão preocupados com a escassez de recursos, não é função deles, é função do sistema da política. Os médicos estão preocupados em tratar as doenças, não? E ele faz um rápido questionamento sobre, bom, se eu falo no sistema da política, eu tenho determinados códigos, o sistema do direito, determinado código binário sempre, eu tenho uma função específica, eu tenho uma estrutura específica. Como se dá isso com o sistema da medicina, não? E ele vai demonstrar que nós temos, então, este código saúde, doença, mas nós temos um outro fator, que este talvez seja a sutileza que a gente precisaria estudar mais, que é a ideia da dor. Não? E ele vai dizer, as doenças ou lesões que se manifestam como a dor têm uma prioridade determinante, sem prazo, que não contempla nenhuma hierarquia social ou uma ordem dos valores, mas simplesmente a alarmante contemporaneidade do próprio corpo, não? A doença é simples e ela é meramente atual, mas ela estraga, ele usa essa expressão na tradução que fizemos, não? Todos os ordenamentos temporais, exatamente porque a dor, ela vai dominar toda a distinção entre interno e externo. Mas aí Luhmann retoma a questão da ordem temporal, não? A medicina trata das doenças, mas ela não produz saúde. Ora, aqui, se nós pegarmos toda a área da medicina social, toda a área da saúde pública, nós vamos ter um embate muito forte. Mas Luhmann vai afirmar, seguindo nesta ideia do sistema da medicina, que a prevenção dos incidentes não é função da medicina, que a função da medicina é simplesmente curar os doentes, ou melhor, tratar os doentes, muito embora ele fale do problema de cura, mas aqui eu acho que é muito mais um problema de tradução. É nesse sentido, e é neste ponto também, que eu, Giancarlo, Raul e outras pessoas que passaram a estudar um pouco mais a teoria sistêmica, é que a gente vê uma brecha para falar em sistema da saúde e não medicina. Falar em sistema da medicina fica
muito reduzido, desconsidera todo um próprio processo evolutivo, não? Lembram que Luhmann dizia, evolução é diferente de desenvolvimento diz respeito a um programa, uma política que eu posso controlar, enquanto que a evolução não tem nenhum controle, não? Tem um parágrafo em que Luhmann trata da relação da ética com a medicina, que é muito pertinente sobre o caso do aborto que a gente está vivenciando agora, não? Ele trata da forma como a medicina, não, ela tenta corrigir problemas, não, evitando a morte, mas nesta correção de problemas, ela pode criar novos problemas. Então, a ética pode prestar temporalmente o seu bom nome, porém não pode produzir ações eficazes ou instruções eficazes, que é mais ou menos o que nós estamos vendo. No segundo artigo, esse é o primeiro artigo, claro que muito resumido, não só para a gente ter um tema para debate, sobre o sistema da medicina, do tratamento das doenças. Um outro artigo que eu traduzi junto com o Raul Zamorano Farias, de Luhmann, é sobre a inflação das demandas do sistema da doença, uma tomada de posição do ponto de vista da teoria da sociedade, não? E aqui, Luhmann, vocês vejam que Luhmann repete muitas vezes o conceito da própria teoria e dos outros sistemas, e a grande preocupação, me parece, que Luhmann traz é a ideia de que quando eu falo em sistema da saúde, eu vou ter a saúde como valor e não como código. Esse é um grande problema que a gente não conseguiu superar, não? Parece que não é a política que gera as demandas, mas sim a sociedade. Claro que a função da política é tomar decisões coletivamente vinculantes. Como é que fica a postura do médico nesse determinado momento, quando eu tenho essa dificuldade de examinar o que é interior do que é exterior, não? Ainda mais uma sociedade como a nossa, que ele chama de moderna, que é a sociedade atual, onde não tem um centro nenhum vértice, mas existe um sistema de função, não? Então, por exemplo, num sistema de função, nem sequer a política, a economia, a religião pode pretender ocupar uma posição além da sua função. Então, o que se espera, e aqui vem a questão da satisfação e da frustração das expectativas, é que o médico salve vidas, não? E aqui me parece que é um ponto onde Luhmann dá uma abertura para falar num sistema da saúde, onde quando se fala em sistema da saúde, não se fala em salvar sem ao mesmo tempo matar, não? Tem um outro aspecto muito importante que eu gosto muito de trabalhar e também acho que merece uma reflexão maior, é quando ele diz que o sistema da medicina ele tem primazia social sobre os outros sistemas. Ele vai dizer, o sistema de tratamento das doenças merece a prioridade em relação a todos os outros sistemas. Não tem limites para planejar demandas que limitam todas as demais, né? Então, assim como o sistema do direito tem a função de tomar decisões, não de decidir juridicamente, de reduzir a complexidade, também o sistema da medicina teria. Mas o sistema da medicina, tal como ele coloca, ele se limita muito a evitar a morte, não, ou curar a doença, ou tratar a dor. E aqui a coisa fica muito mais complexa. Acho que se Luhmann tivesse tido um pouco mais tempo, depois de organização e decisão, certamente ele teria desenvolvido muito mais o sistema da medicina e chegaria
a ideia de que as demandas também são uma forma de redução da complexidade. E, por isso, essa ideia de sistema de tratamento das doenças ou sistema da medicina, ele poderia ser... ele reage à sua própria autonomia. Ora, se ele reage à sua própria autonomia, eu não posso falar somente do sistema da medicina. Eu não vi nenhum escrito de Luhmann onde ele diz o sistema da medicina é o médico, é o enfermeiro. Não, o sistema da medicina, para ele, sempre está centrado nesta figura do médico, não? E ele vai dizer, claro que o sistema da medicina tem uma função diferente do direito, do dinheiro, não do sistema econômico, mas eu tenho que achar essa tal diferenciação. E aí ele vai tratar um pouco mais sobre corpos e consciências, mas eu acho que não é a questão. E ele diz que a vida não é o único valor que tem que estar acima de qualquer controvérsia ideológica. Até pensei em copiar esse parágrafo e mandar para o nosso presidente para ver se dá conta do qual o significado da própria saúde nesse problema. Luhmann vai terminar esse artigo, daí sim falando no lugar do médico, que ele diz que o médico não pode simplesmente responder uma secretária eletrônica, que o médico tem uma função muito maior, mas ele acaba não explicando qual a função. Mas ele fala na importância da democratização, da desilusão, quando tu trabalhas com o sistema da medicina. São com estes 2 artigos de Luhmann e com este texto, Sistemas Sociais, que eu tentei trabalhar junto com outras pessoas a ideia de um sistema da saúde. O que necessita de um sistema? Ele necessita de uma função, ele necessita de uma estruturação, ele precisa se diferenciar do seu ambiente. Eu acho que o próprio Luhmann nos oferece possibilidades de pensar isso, quando ele diz que o objeto das nossas pesquisas é o sistema social da sociedade moderna. Portanto, quando eu analiso alguma coisa, eu estou analisando a mim mesma. Então, de modo geral, eu acredito que tem um conceito, o conceito fundamental para que eu possa falar em sistema de saúde é que ele é um sistema funcionalmente diferenciado, ele tem uma estrutura própria, ele tem um fechamento operativo, tem uma abertura cognitiva, não? Ele atende a todos os requisitos definidos pelo próprio Luhmann para se entender o que é e como pode funcionar um sistema social. Depois tem alguns artigos, um artigo do próprio Marcelo Neves, quando ele fala das irritações do movimento sanitário, e aqui também nós temos uma abertura para pensar no sistema da saúde, não? Claro que nós temos que pensar na questão de todo o acoplamento estrutural, como é que vai se dar, como está ocorrendo, e como nós vamos entendendo todo esse processo de constitucionalização de direitos. Acho que foram mais ou menos estas reflexões iniciais que me levaram a entender de que, efetivamente, a saúde é um sistema social diferenciado. Acho que é isso, Arthur. Agora eu fico à disposição, não sei se vocês querem aprofundar algum ponto, se a gente pode discutir um pouco mais. Fico à disposição de vocês. Sandra, muitíssimo obrigado. Eu acho que colocou bem como você pesquisa e os conceitos que você utiliza e como está lidando com as coisas. E aí, pessoal, perguntas?